Forte ameaça no INSS. Depois de uma série histórica que nós tivemos aí, agora estamos vendo essa forte ameaça. Eu vou explicar para vocês com maiores detalhes para quem ficou interessado, é claro, ficou interessado, que vai me acompanhar nesse vídeo até o final. Eu peço, por favor, que vocês não esqueçam de ajudar as outras pessoas a compartilharem essa informação lá nas suas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem os seus comentários. É muito importante a sua participação. As redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. Tudo que você escreve aqui fica registrado e deve chegar até as nossas autoridades. Assim eles vão saber aquilo que vocês precisam. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe cada um de vocês. As novas taxas para crédito de consignados do INSS são uma realidade. A mudança foi anunciada, foi publicada no Diário Oficial da União e já está valendo. Os novos percentuais se aplicam tanto a empréstimos pessoais quanto a cartão de créditos vinculados ao INSS. Diante de uma decisão recente do Conselho Nacional de Previdência Social, as taxas de juros foram ajustadas, demonstrando um cenário econômico em evolução. A queda registrada atinge tanto empréstimos quanto financiamentos via cartão de crédito e também caiu para um índice de 1,68% ao mês para 1,66%. O índice de empréstimos pessoais de 2,49% para 2,46% no cartão de crédito ou cartão de benefício. Então, por que as taxas de crédito do consignado foram reduzidas? Essa redução alinha-se às medidas do atual ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, com o objetivo de refletir uma recente diminuição da taxa Selic, que alcançou 10,5% ao ano após nós tivemos aí reuniões de reajuste do Comitê de Política Monetária do Copom. A intenção de trazer um alívio financeiro para os beneficiários, aposentados e pensionistas do INSS, que muitas vezes dependem desse tipo de crédito para organizar aí as suas finanças. Então, como funciona essa situação? Olha, os empréstimos consignados permitem que aposentados e pensionistas comprometam até 45% da sua renda mensal com pagamentos de dívidas. Esse formato de crédito ele é deduzido diretamente do benefício mensal, simplificando o pagamento e evitando a inadimplência, ou seja, que as pessoas deixem de pagar as suas dívidas. A nova política de juros mais baixos é uma tentativa de tornar essa linha de crédito mais acessível e menos onerosa. Acompanhar as mudanças nas taxas de juros é de extrema importância para você poder planejar financeiramente qualquer novo empréstimo ou financiamento. Os interessados para terem esse tipo de ajuda podem consultar as taxas atualizadas diretamente no portal ou aplicativo Meu INSS. Essa ferramenta digital mostra não apenas taxas de juros, mas também detalhes importantes como o custo efetivo total e o valor do imposto sobre transações financeiras envolvidas. Além disso, o INSS está em processo de implementação de uma publicação mais recente dessas taxas de juros conforme o Conselho Nacional de Previdência ao Banco Central. Ou seja, a partir de agora, todas as vezes que há uma modificação, os bancos apresentam os seus números que ficam disponíveis para você no site ou aplicativo Meu INSS. Então, observar as alterações é de extrema importância para escolher a melhor opção de financiamento, tendo em vista as condições mais atraentes no cenário aí de juros variáveis. A medida ela não só favorece os beneficiários do INSS com taxas mais competitivas, mas também transmite uma maior transparência no processo, na tomada de crédito consignado. Diante de forte ameaça, alguns bancos não estão mais oferecendo juros abaixo ou até o limite do teto imposto pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Infelizmente, tá? Nós temos aí algumas instituições financeiras que não estão obedecendo esse limite. É por isso que você, conferindo quais são os bancos, você pode escolher qual a melhor opção. Infelizmente, o Comitê de Política Monetária, o Copom, né, ele vai ter agora uma reunião nos próximos dia 30 e 31 30 e 31 de julho de 2024, para discutir os rumos da taxa Selic e a situação econômica do Brasil. Na data da reunião, os membros do comitê irão decidir se a taxa básica de juros aumenta, diminui ou se mantém estável.
Então a referência nos demais juros da economia brasileira, a Selic hoje 10,5 ao ano, o valor foi definido na última reunião, que foi no final do mês passado, mês de junho. Na ocasião a taxa foi mantida, interrompendo a série histórica de diminuições das taxas de juros do próprio consignado do INSS. O comitê que define o valor da Selic a partir da votação com maioria simples. Então o que nós temos aí pode ser que nós não tenhamos mais exatamente diminuições das taxas de juros. Vou trazer para vocês aqui quando podem ocorrer essas reuniões. O Banco Central também já divulgou o calendário de reuniões do Copom 2024. As reuniões se dão nas seguintes datas: 30 e 31 de julho de 2024, 17 e 18 de setembro, 5 e 6 de novembro e 10 e 11 de dezembro. O que nós aqui esperamos que aconteça? Nós esperamos que volte a haver uma queda na taxa Selic, para que os aposentados e pensionistas possam se beneficiar dessa situação. O crédito consignado do INSS está completando agora 20 anos, exatamente. Lançado há 20 anos, o crédito consignado se tornou um sucesso, operando tanto para grandes bancos quanto para financeiras de menor porte. O filão ocorreu aí em maio, só para ter uma ideia, 653 bilhões de reais, o que representa cerca de 1/3 do total de empréstimos com recursos livres para as pessoas físicas no país, isso segundo o Banco Central. Então, apesar de ser uma modalidade de crédito mais barata, é importante ter cuidados para não cair em armadilhas, se contrair uma dívida de longo prazo ou se perder na quantidade de empréstimos tomados ao mesmo tempo. Nós temos, portanto, que apesar do governo limitar os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito com desconto em folha de pagamento do INSS, outras características dessa operação acabam prejudicando os consumidores. Então vem aqui o alerta. Lembrar que, em geral, os prazos de pagamento são muito longos. Em alguns casos, ao contrário, de até 10 anos para a dívida ser quitada, o que leva a um comprometimento maior do orçamento dessa família todos os meses. Então nós temos aí, o ideal seria parcelar ali em no máximo 60 meses, tá? Por ter uma taxa limitada pelo governo, acaba sendo um empréstimo mais barato e vantajoso, principalmente para quem não sabe negociar. Mas os bancos permitem que o pagamento seja feito em até 96, 120 meses. Então essa expansão do prazo acaba não ajudando, acaba assim atrapalhando as pessoas. Como alguém consegue perder aí uma fatia de renda por tanto tempo? Acaba tendo consequências, não apenas na redução da renda todos os meses, mas também até no caso, aí, a falta de pagamentos, a inadimplência de outros pontos de vista de financeiro da família. Então, às vezes, a família fica sem dinheiro para pagar outras contas, paga-se o empréstimo, mas falta para outras contas. Então, a maior fatia das operações de desconto em folha de pagamento é dos servidores públicos, mas a destinada aos beneficiários do INSS também é bem representativa. Então, para ter uma ideia, somente no primeiro trimestre desse ano, os 3 primeiros meses, aposentados e pensionistas receberam 29 bilhões em crédito com desconto em folha. A maior série histórica, né, nós tivemos aí de 47% a mais no mesmo período do ano de 2023, no ano passado. A alta nas condições tem a ver com os juros mais baixos para quem recebe benefício do INSS, né? São mais baixos. Em maio, a taxa média cobrada chegou a 21,73%, já o crédito pessoal geral ficou em média 93,95%. Desde o início do atual governo, o Conselho Nacional de Previdência Social tem seguido os cortes da taxa básica de juros da Selic e já reduziu o teto de juros dessa operação por 7 vezes, uma queda histórica. No fim de abril, o percentual era 1,72, passou a 1,68 e atualmente nós temos 1,66%. Então, com as parcelas que são descontadas em folha de pagamento do crédito consignado, tem um risco menor para o banco, por isso os juros são mais baixos, mas ainda assim representam um risco de endividamento, principalmente para os aposentados e pensionistas, em que sua maioria ganham um salário mínimo,
R$ 1.412. Deve-se observar que existem outros entraves nessa opção, como o assédio excessivo dos bancos aos beneficiários com ofertas boas demais, o que contribui para um aprofundamento da dívida e principalmente aqueles com menor renda. As pessoas são a todo momento assediadas para fazer um consignado. Desde 2018, bancos e financeiras são proibidos de fazer propostas de crédito consignado diretamente aos beneficiários nos primeiros 6 meses após a liberação do benefício, no que o INSS chama de assédio comercial. Além disso, as regras estabelecidas pela Previdência Social se apontam a aposentados e pensionistas que querem fazer empréstimo consignado. Ele precisa primeiro pedir o desbloqueio do benefício. E ainda assim, instituições financeiras continuam oferecendo as operações na esperança de convencer o segurado a desbloquear o benefício. Em muitos casos, o segurado descobre que o benefício foi liberado justamente por conta de uma ligação de um banco oferecendo empréstimo. Então é algo muito alarmante. As concessões saem no Diário Oficial, mas com essas empresas, elas conseguem dados pessoais. Como que elas conseguem essas informações das pessoas? Então, é uma questão que fica, né, e que muitos sindicatos de aposentados e pensionistas, de idosos, por exemplo, têm acesso a informações particulares dos aposentados e pensionistas. Há um mercado focado no assédio para a liberação de crédito. E o problema parece não estar aí restrito apenas a aposentados e pensionistas, que podem contratar a operação com desconto em folha de pagamento, mas também atingem quem recebe outros benefícios do INSS. É o caso de um profissional de óleo e gás que preferiu não se identificar, foi diagnosticado com câncer de mama, ela se afastou do trabalho e deu entrada no benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Depois de passar pela perícia médica, a trabalhadora foi comunicada pelo INSS que deveria procurar uma agência da Crefisa para abrir uma conta. Olha o absurdo. Poucas horas depois de deixar a agência, e antes mesmo do benefício começar a ser pago, ela foi procurada por telefone por um atendente da financeira oferecendo empréstimo de antecipação da primeira parcela do benefício com juros de 27% ao mês. Olha o absurdo. Ela afirma, contando a sua história, que ficou incomodada. É muito revoltante, ela diz. Além do assédio, é uma taxa extremamente abusiva, quase 30% de juros. É tirar dinheiro de forma absolutamente gananciosa, reclama essa senhora que deu aqui o seu testemunho. Não temos informação de vazamentos. Nós vimos aí recentemente que o INSS informou que informações sigilosas de aposentados e pensionistas ficaram vulneráveis em meio a acessos de controle ao Sistema Único de Informações de Benefícios, o cadastro que reúne dados de mais de 40 milhões de segurados. E que dados são esses? Nome, CPF, telefone, valor recebido. O INSS argumenta que em gestões passadas foram distribuídas senhas para o ingresso ao sistema do INSS, mas sem acompanhamento de acesso. Além disso, o ingresso era simples, só login e senha, e sem uma autenticação de duplo fator de segurança. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, defende que o governo vai implementar medidas para coibir fraudes e diminuir o acesso de dados dos aposentados com o uso da biometria. Ele diz o seguinte: conseguimos de alguma forma diminuir o acesso a informações dos aposentados, não temos informação de vazamento, mas de fato é que já melhoramos a governança do sistema de dados e cancelamos senhas. Trouxemos as melhores práticas com o objetivo de evitar que eventualmente algum aposentado seja perturbado ou assediado. Isso tudo a gente não tolera. Tem que dizer que vai ser multado, afirma o presidente do INSS. Mas muita coisa tem que mudar ainda. Então, infelizmente, as ameaças são constantes de que não vai haver mais baixa da taxa de juros. Os bancos ameaçam não oferecer mais crédito consignado e até bancos públicos fazem esse tipo de ameaça, ou então não seguir, o limite máximo permitido, o teto,
que é colocado pela Previdência. E infelizmente, aí, depois de 7 quedas históricas na taxa de juros do INSS, nós temos também a ameaça de que não haverá mais baixa na taxa de juros daqui até o final do ano. Nós vamos continuar acompanhando e torcendo para que volte a acontecer uma nova queda na taxa de juros e que as ameaças dos bancos em deixar de oferecer os créditos e também as ameaças de não respeitar os limites impostos pela Previdência Social fiquem apenas na ameaça, porque muitos brasileiros dependem dessa ajuda. Se você é um desses, deixa aqui o seu comentário se você já se utilizou desse tipo de recurso. Lembrando, quem recebe amparo social BPC Loas também passou a ter direito ao desconto do consignado de uma forma menor, podendo apenas comprometer não 45%, mas 30%, 35% da sua renda, sendo 30% com desconto em folha de pagamento e 5% com cartão de crédito ou cartão de benefício à sua escolha. Dúvidas? Eu vou deixar aqui para vocês. Então, infelizmente, na última reunião, no dia 19 de junho de 2024, lá do Comitê Monetário Nacional, o Copom, não houve redução na taxa de juros. Eles resolveram manter a taxa e ameaçaram não diminuir mais até o final do ano e também, pelo menos, vamos tentar que seja mantida e não aumentada a taxa de juros. Vamos seguindo aqui e trazendo para vocês as informações. Aproveite a oportunidade, principalmente lembrando que quando houve uma redução da taxa de juros, não significa que o seu consignado, que você já tem, diminuiu a taxa. Você deve correr atrás do seu banco e falar, diminuiu a taxa de juros, está em 1,66%, então eu quero renegociar minha dívida. E se o banco não aceitar, você pode estar procurando uma instituição financeira que aceite, sem necessidade de você mudar a conta onde você recebe o seu benefício do INSS. Você vai mudar apenas a dívida. Se aquela instituição financeira apresentar taxa de juros menores, você pode pedir a mudança da sua dívida, a portabilidade do seu banco para um banco que cobre taxa de juros menores. Então aproveite essa excelente notícia. Essa queda histórica, foram 7 quedas seguidas das taxas de juros para consignado da Previdência Social. Esperamos que isso volte a acontecer nos próximos 6 meses aqui, nos 6 últimos meses de 2024. Um forte abraço, fiquem com Deus. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, já participe. Eu espero que vocês estejam recebendo as informações desse canal, esteja ajudando. Se já ajudou, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo.